Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sun Motors, Avenida Ipiranga 7110. E GBOX, Previdência e Seguro de Pessoas. Boa noite, amigos, sejam bem-vindos. Estamos chegando para mais um Dois Toques, nosso Dois Toques desta sexta-feira. Vamos chegando aí ao final de ano, né? Vamos chegando ao Natal, virada de ano também. E verso final de semana, mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. O Inter que agora é só o Brasileirão, né? Na expectativa de buscar uma vaga aí para a Libertadores da América. E o Grêmio ficou fora da última quarta-feira da Libertadores da América. Tem o Sport pelo Campeonato Brasileiro, mas tem um jogo focado na próxima quarta-feira. E contra o São Paulo, né? Pela semifinal, que vale vaga na final da Copa do Brasil. E o Grêmio, focado nesse jogo, estará amanhã contra o Sport lá em Recife com um time alternativo. O Grêmio tinha feito isso, o jogo contra o Santos, e agora repetindo para esse jogo contra o Sport em função da semifinal da Copa do Brasil. Nossos Dois Toques, você nos acompanha nos canais 24 524 da Claro Net, para as principais cidades do Rio Grande do Sul, mas para o mundo vamos ao vivo em todas as plataformas digitais, no Twitter, no site, no YouTube, na live do Face, né? Inclusive você participa interagindo, fazendo o programa conosco, mandando sua crítica, sua mensagem, sua pergunta. Interagindo também é importante que você ainda compartilhe nos seus grupos, peça que seus amigos compartilhem para aquelas pessoas que ainda não conhecem a RDC TV, que passem a conhecer. Essa emissora que com apenas 2 anos e meio do ar, emissora jovem, mas genuinamente gaúcha, focada nos assuntos do Rio Grande, né? Com produção totalmente local, leva o Rio Grande para o mundo através das plataformas digitais. Aí é só você digitar RDC TV e assiste qualquer lugar do mundo, aonde você estiver. O Instagram da RDC também, para acompanhar os bastidores da emissora, e o meu pessoal, Cadu Oliveira Dois Toques, me adicione lá, para a gente falar sobre as coisas do esporte, do futebol, mais especificamente da dupla Grenal. Nossos Dois Toques para a Simers, Sindicato das Máquinas Agrícolas e Inovação é a nossa área. Masal, 67 anos, nossa força é tradição. GBOX, que é o seguro e proteção para a sua família, uma instituição também genuinamente gaúcha, né? Só que mais do que centenária, são 107 anos GBOX. É o caminho certo para a sua segurança, também a segurança da sua família. E Senai, está enrolado para estudar? Desenrola, faça Senai. Seguidinha está aí agora sim, a logomarca do Senai. Repetindo, se está enrolado para estudar, desenrola, faz Senai. Nossos Dois Toques de hoje com Larry Chaves, Flávio Fiorin e Paulo Matos. E quem está enrolado para jogar faz o quê daí? Pois é, aí desenrola, né? Como? Aí desenrola. Bom, teremos jogos aí amanhã pelo Campeonato Brasileiro, né? O Grêmio com o Sport lá em Recife e o Internacional com o Palmeiras. Vou botar na tela aí os jogos da dupla Grenal nesse final de semana. O jogo do Grêmio às 19 horas e o jogo do Inter às 21 horas. Está aí na tela, então. 19 horas o Sport e o Grêmio com time alternativo, poupando alguns titulares para o jogo da próxima quarta-feira. E já perdeu aqui a primeira, né? Só um pouquinho, Fiorinho. E o Internacional, então, às 21 horas com o Palmeiras. Jogo que vai marcar, né, a despedida de um dos grandes ídolos na história do Internacional, que é o D'Alessandro, então, último jogo dele amanhã. Ele pediu, inclusive, nem participar do último jogo contra o Bahia. E amanhã, no Beira-Rio, será a sua despedida. Então, o jogo do Grêmio lá na Ilha do Retiro e o jogo do Internacional no Beira-Rio. Começar por esse jogo, que é um clássico aí de futebol brasileiro. O Internacional agora só tem essa situação aí, o Larry Fiorin e Paulo Matos, né? É nada mais nada menos que um jogo de 6 pontos, né? Pela classificação. A gente tem, inclusive, vamos dar uma olhadinha na classificação aí, antes da gente analisar esses jogos aí, para se ter uma ideia do posicionamento aí da dupla Grenal. O São Paulo disparando aí, né, com 53 pontos, olha só o que abriu. Esse São Paulo que é o adversário do Grêmio pela Copa do Brasil, pela semifinal na próxima quarta-feira. O Atlético Mineiro depois veio com 46 pontos, o Flamengo com 45, mas com 2 jogos a menos em relação ao líder e o vice-líder. O Palmeiras também com 2 jogos a menos em relação ao líder e vice-líder, né? O Palmeiras pode aí chegar abrindo 6 pontos. Aí vem o Internacional, com 1 jogo a menos em relação ao vice-líder, e o Grêmio também, com 2 jogos a menos em relação ao líder e ao vice-líder. Ou seja, a 4ª posição ali está valendo esse jogo de amanhã, no Beira-Rio, Internacional e Palmeiras, mesmo o Palmeiras tendo 2 jogos, né, a menos e o Internacional joga. Mas nesse confronto aí, o Internacional que pode assumir
né? Com uma vitória, a 4ª posição e aí com vaga direto a Libertadores da América. Hein, Larry? Eu acho que talvez, jogo para ganhar talvez mesmo. o ingrediente assim que vá motivar o time do Inter um pouco mais e faça com que, e a gente espera que tenha um desempenho melhor, né? Teve uma vitória contra o Botafogo, mas foi um jogo ruim, assim. Um desempenho foi a vitória, ruim. o resultado mais importante que o desempenho. E assim, talvez o fator da despedida do D'Alessandro influencie, e eu espero que sim, né? Inclusive com a participação do D'Alessandro também. Já que o Palmeiras também, pela questão da Libertadores, me parece que vai jogar com um time diferente. Palmeiras que se ajustou e se acertou nos últimos tempos, era um time muito irregular. Mas como o Internacional normalmente contra as melhores equipes tem um desempenho normalmente bem melhor do que com os times menores. Então eu espero o Internacional se caracteriza muito por isso aí, até porque os times maiores, os times grandes, são times que saem para o jogo, deixam jogar, né? O Internacional tem essa característica aí, exatamente com times que estão em crise. Vi o exemplo do Botafogo no último jogo. O Internacional que teve extremas dificuldades para vencer, inclusive daquele gol ocasional, né? Aquele erro na cobrança de falta por parte do defesa do Botafogo. É um jogo que se presume que o Internacional possa sair para o jogo, crescer no jogo, exatamente por isso, né? Por ser um time que vem para buscar ponto, porque o Palmeiras é um time que está brigando, está aí, que é a liderança e com 2 jogos a menos em relação ao líder e vice-líder e evidentemente que quer o título também. E o Palmeiras é o time que agora está nas 3 frentes. O Renato dizia em relação ao Grêmio, o Palmeiras tem Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. E o técnico português ajustou o time do Palmeiras, né? E muito se falava do Renato, que o Renato fazia jogadores recuperarem o prestígio. O futebol está acontecendo agora com o técnico português, o Abel, lá no Palmeiras, né? Que vários jogadores que não vinham sendo aproveitados e praticamente estavam sendo descartados, que é o caso do Sacha, né, Paulo? Quem mais também estava sendo descartado lá? O Sacha? O Sacha, Lucas Lima. O Sacha está no Santos. O Grêmio tinha feito. O Luan também não vinha jogando, ele recuperou. O Grêmio tinha feito. O Scarpa também está sendo aproveitado. Aqueles 3 jogadores que o Palmeiras ofereceu foi o Scarpa e mais 2 jogadores. Esses 3 jogadores que o Palmeiras tinha oferecido. O Abel recuperou. E tinha oferecido para o Grêmio para tentar a contratação do Jean-Pierre. Esses 3 jogadores não são titulares, voltaram a ser titulares. Isso é fundamental. E uma situação que a gente que tem que ser também colocada é o seguinte: Internacional e Grêmio, né, estão muito bem colocados pelo que vem apresentando. Eles estão muito abaixo, né, uma qualidade muito baixa, mas estão numa colocação boa ainda. Mas os de trás estão chegando, estão evoluindo e eles continuam atuando da mesma forma. Eles não estão crescendo, eles não estão coletivamente melhorando. Mas o Paulo Matos, o Grêmio cresceu nesses últimos jogos. Teve esse fracasso aí com o Santos pela Libertadores. Cresceu muito que está perdendo todos os jogos, Cadu. Não, parei um pouquinho. Vamos separar Campeonato Brasileiro e Libertadores. O Campeonato Brasileiro o Grêmio cresceu. Venceu os últimos jogos aí. Porque são times inferiores. Eu estou falando as últimas apresentações. Jogou bem contra o Santos as 2? Não, mas por isso que eu estou dizendo, vamos separar o Campeonato Brasileiro e Libertadores. Nossa, a gente está falando, tu tá falando em pontuação. O futebol é um só. Não, tudo bem. Desempenho é um só. Mas tudo bem, mas tu está falando em pontuação aí no Campeonato Brasileiro. Sim. Estou falando. E o Grêmio cresceu. Cresceu? E será que vai continuar crescendo? Bom, aí é uma outra situação, né? Eu estou te falando o que está apresentando hoje. Se não tropeçar no esporte de novo amanhã. Porque o crescendo vem não só numa competição. Se tu veio crescendo, tu vai atuar da mesma forma em todas as competições. As últimas atuações do Grêmio foram fiasco. Não, tudo bem, vocês os jogadores que vieram lá, mas são competições diferentes, né? Uma competição, a Libertadores e mata-mata são competições que a tua margem de erro é zero. Tu não tem como recuperar. Tu não tem como recuperar, a margem de erro é zero. Competições longas, como o Campeonato Brasileiro, tem essa possibilidade. Se tu perder um jogo, o outro, eu sei, tu pode recuperar, tu tem poder de recuperação. Agora, Campeonato Brasileiro, Libertadores, competições de mata-mata, tu não tem.
Por falar em recuperação, treinador português, o outro nome que fugiu, o Rafael Veiga, também foi oferecido o Grêmio na Sim, os três, ele, Esperamos que eu esteja enganado, né? Mas o Grêmio, o desempenho do Grêmio contra o Santos não foi esperado, mas o Grêmio vinha obtendo bons resultados no Campeonato Brasileiro. É isso que eu estou dizendo. Ele tinha crescido muito no Brasileiro em termos de pontuação e vinha sendo elogiado. Assim, mas o Internacional também era no primeiro turno da competição um time a ser batido e hoje. Mas no segundo turno a pontuação do Inter é pífia, né? Isso aí que preocupa. Fez 5 pontos, me parece, né? Então... Mas uma competição como essa, você sabe melhor que eu porque tiveram lá. Com uma competição longa, tu vai ter acidente de percurso. Não tem como tu fazer uma competição sem ter um acidente de percurso. Tu não pode ter muitos. O Internacional teve muitos. Desperdiçou muitos pontos aí em casa, mesmo sem fator de sem torcida, mas empatou com o Curitiba, com o próprio Bahia, tomou aquele gol no final, de pênalti no final, perdeu para o Goiás lá contra 10, todos os times de zona de rebaixamento. Né? Essa dificuldade aí, o jogo com o Botafogo também. Mas aí fez o que era, o resultado fez. Acabou fazendo que a vitória era importante. O Internacional, inclusive, isso que tu tinha feito referência, Larry, exatamente nessa questão aí de esse aproveitamento aí dos últimos jogos do Internacional. O Internacional vem de 2 vitórias. Uma vitória que valeu a desclassificação nos pênaltis contra o Boca. E depois essa vitória contra o Botafogo. Que o Inter vinha de um desgaste tremendo naquele jogo de quarta-feira contra o... E não é só desgaste físico, é desgaste emocional. Isso. É desgaste emocional. Ou seja, veio para aquele jogo com o Botafogo, foi um horror também o desempenho internacional. Isso aí não fica na história, fica na história, fica na tabela. 3 pontos. Isso demonstra o que foi assim, foi terrível essas mudanças que tiveram no Inter, a saída do técnico, a saída de diretor de futebol que foi se candidatar à presidência, acabou sendo eleito. Então, isso aí transformou completamente o time do Inter. Ele estava um time organizado, estava obtendo bons resultados. Não era um espetáculo de time que estava, mas estava competindo bem. Isso aí. E aí, a partir dessa mudança toda e da chegada, o Abel entrou numa fria, na verdade, né? E o Inter tem um outro detalhe que não se fala muito, é que se tu for acrescentar esse time do Inter, os 3 jogadores que o Inter perdeu, porque foi uma infelicidade, perdeu 3 jogadores importantíssimos. Então aí as pessoas não lembram. Se tu coloca no time do Inter hoje esses 3 jogadores, o time cresce muito. Tu coloca um centroavante, coloca um ótimo lateral direito e o Bosquilla, que fazia muito bem a função, né? Então o Inter perdeu. Isso foi uma fatalidade, mas perdeu ótimos jogadores. E não se fala nisso. Larry. E isso é do futebol, tu sabe. E por isso que se sempre te diz. Ou seja, campeonato brasileiro, campeonato longo, tu precisa ter o quê? Grupo. Tu não vai depender só de 11 titulares. Se tu perder de 11 titulares, tu perde jogadores como esse, não dá. Mas tu tem será que foi... E esta questão que tu levantasse do Abel... Grupo ou bruxo? Achei que o Abel, assim, o Abel foi um cara realmente... Não, como é que tu disse? Não, entrou numa fria que eu disse... acho que não. Eu acho que não. Porque o pensamento de todos, assim... Foi uma coisa, um acontecimento assim, de repente o técnico tão prestigiado, tão falado, tão esperado, o cara abandonou, foi embora. Foi embora para um clube insignificante, para nós pelo menos é. Já ganhou 3 em 3. Pois é. Mas assim, ele ganha dos times pequenos. Vamos por parte. Eu quero ver ganhar do Barcelona. Vamos por parte. Bom, ele foi para lá para tirar o time de zona de rebaixamento. Já tirou. Vamos por parte. Entrou numa fria. Entrou numa fria por quê? Porque ele quis. Se é que ele entrou numa fria, não vê. Ele foi bem categórico. Então, essa de entrar numa fria, tu só entra na fria se tu quer. Ou se tu não sabe. Mas não foi o caso dele. O time do Inter se transformou a partir da saída do outro técnico. Mas é evidente que sim, né? Tanto que, como nós falamos antes, o Inter somou somente 5 pontos no segundo turno. Ok, mas você sabe melhor que eu. Cada um tem uma característica de trabalho, cada um tem uma filosofia de vida. Larry, o clube que a gente falasse pode ser insignificante, não é, que é o Celta de Vigo, um clube que tem história. E outra coisa, ele está na Europa, todo treinador... História é um time mediano, digamos. Tudo bem, eu entendi.
Mas ele está na Europa. É, ele mas quis isso aí trabalhar tem- na Europa. É, isso aí ele está mas no isso- mercado que todo Mas treinador mas já isso aí está em já ficou fase. bem caracterizado, se houve um desgaste, Está em enfim. fase de classificação Ele já para saiu, Liga Europa, né? ele saiu, porque lá, quando ele estava no Racing, ele não saiu, ele ficou... Isso aí, não interessa, foi uma decisão disso, isso aí é passado, não adianta nada ficar chorando em cima disso do leite derramado. Então, né? Agora, essa questão aí que mudou, né, com a saída dele, claro que mudou, evidente, saiu o vice-futebol, que hoje é o presidente. Agora, esse era o momento dos jogadores chamar responsabilidades para ele. Os jogadores que tem que chamar da responsabilidade para ele. Sabendo de toda a situação que aconteceu, por que os jogadores não chamaram a responsabilidade? Era a hora, não, agora é conosco. Tá? Esse momento é conosco. Mas não houve isso. é importante que se diga, né? Não vamos falar de Cudê. Tu vê no semblante do Abel nas entrevistas que tá Não triste, vamos comparar pesado. o Abel com o Cudê, pelo amor de Deus. Né? Mas ninguém está comparando. Não, eu estou falando, não, mas eu quero dizer isso. O Abel é um grande técnico, já demonstrou isso aí, e o Cudê é um principiante. Perto do Abel, ele é um cara que tem que aprender muito, tem que rodar muito, e eu espero, Mas tu eu quer espero entrar que ele nessa fique linha? pela Espanha e no máximo Se tu volte quer pra entrar Argentina. nessa linha, vamos lá. Eu não vou... Mas isso aí eu é vou- mágoa? Não, O que Não, que é? eu acho que ele fez uma coisa Mas errada. não adianta nós discutir ele agiu de uma maneira não adianta errada. discutir o Cudê lá. Isso aí é coisa passada, já passou, não adianta ficar. Porque o Cudê abandonou, porque o Cudê me traiu. Não, porque mas eu- Não, isso aí é que nem a mulher que abandona o cara, Eu e o cara estou- vai ficar chorando lá o resto da vida. Mas a isso mulher que abandonou. atrapalhou. Isso Tem cara que atrapalhou. fica deprimido. Isso atrapalhou o desempenho do time do Inter. Mas então era a hora dos jogadores assumir a responsabilidade. Tu vinha aí em Libertadores da América, tu vinha em Copa do Brasil e tu vinha em Campeonato Brasileiro. Era a hora dos jogadores então assumir a responsabilidade. Quem são os líderes? Não, vamos assumir nós o troço aqui. Mas o futebol, ele depende muito de lideranças, jogadores que liderem o grupo, e o Inter realmente, no momento, o Inter tem carência nesse aspecto. E agora nós temos o grande líder do time do Inter que está se aposentando, né? Já Pelo deu menos no aviso Inter. prévio ao clube. Então assim, esses caras que deveriam, digamos, tomar a frente, vamos bater no peito, vamos lá. O Inter não tem jogadores com essas características, tem um ou outro, né? E não. Mediano para isso. Talvez uma das coisas que o Inter tenha que se importar, além do técnico, que dizem que vão trocar, né? Seja trazer jogadores com esse perfil. Perfil de jogadores que. O presidente, o novo presidente, né, o Alexandre Barcelos, ele deu a entender nas suas declarações que ele, em relação exatamente à continuidade aí do Abel. Se o Abel ganhar esses 2 jogos aí, amanhã do Palmeiras e contra o Bahia, é que ele vai continuar. Ele continua até o final do campeonato. Agora, se isso não acontecer, o Internacional se afasta muito aí de zona de Libertadores, que é o campeonato internacional hoje, é vaga para Libertadores do próximo ano. Aí sim, aí o espanhol, o Ramírez, o Miguel Ramírez, que já está no Internacional, ele será o técnico do Internacional na próxima temporada. Mas o Abel vai ficar até quando daí? Até o final do contrato dele em fevereiro, quando termina o Campeonato Brasileiro. Aí o outro treinador chega só em fevereiro. Eu não... Ou se não tivesse... Mas é uma preocupação que eu acho que ficou no ar, eu não sei o que o Larry pensa, eu vi uma entrevista do presidente eleito internacional, que está muito preocupado com o organograma do futebol moderno do internacional. O que ele classifica, será, como futebol moderno para o internacional? Alguém sabe explicar? O futebol moderno, vamos lá, eu posso até, o Cudê é um futebol moderno. O Cudê é um futebol moderno. Não dá pra, o futebol hoje é estudado. Os técnicos que não estudaram, não são extremamente estudiosos em maneira e mecânica de jogo, cara, acabou o tempo, né, de treinador. Por que os técnicos brasileiros estão sendo tão contestados aí? Quem são os técnicos que estão na ponta? Demais. Né? Ou seja, essa de dar camiseta, toma a camiseta e vamos lá, e oba, vamos Não chegar. é da camiseta, Cadu. Tem que saber dar o treinamento também. Pois é. Esses treinamentos que estão pegando de computador, de
Isso aí está acabando Não, o futebol, mas não é, cara. Paulo, não é a questão de acabar. Isso aí são ferramentas que te Nós dão. nunca Não. estivemos tão por baixo como estamos. Ok, Isso é ponto passivo. Mas isso é uma ferramenta. Analista de Isso, desempenho, tudo isso. Mas isso é uma ferramenta, não que isso te ajuda no desempenho hoje. Quando por a ser ferramenta estudado. não encaixa legal, Tá atrapalha. bom, mas é evidente. Mas o que eu quero dizer é isso. E por que os técnicos estrangeiros são os técnicos que estão pontuando no Campeonato Brasileiro? Era o Cudê, Porque bota os era o caras a Sampaoli, trabalhar, porque bota os é caras o a Abel jogar, agora. porque não dão folga, porque Não. repete. Por isso. Porque não vão para o computador pegar treino e dizer, ó, esse é novo. Mas o Isso aí eu o concordo. Diniz tem alguma coisa de moderno? Quem? O Fernando Diniz tem alguma coisa de moderno? Talvez tenha, né? Talvez seja um técnico, é um técnico emergente, é um técnico novo. Não é daqueles cavalos cansados. Não, Nada sim. contra o Abel. O Abel, o pessoal não tem que ser grato ao Abel. O Abel tá na história do Internacional. Tá na história. Mas passou já. Não vou dizer isso, né? Eu não vou dizer isso. É um técnico que tem conhecimento, tu acabou de dizer aí. Pô, mas a cara dele é uma cara de Tá triste, uma tá cara de triste. A gente viu mostra Como as é que o entrevistas. comandante vai ter um semblante como esse, né? Não pode, né? A gente vê as entrevistas que mostra aqui. Aí tu vê esses técnicos, Sampaoli, tu vê o Abel do Palmeiras, O Cuca. o que era o Cudê, são técnicos, né, epidêmicos. Para te dizer, para resumir a história, eu quero te falar o seguinte, eu não vou dizer nome, porque não eu conversei com um treinador amigo meu, que fez o curso na CBF, eu perguntei para ele, do que te serviu esse curso para contato? Não, mas o curso é para te dar habilitação. O curso é para te dar habilitação. Para te aprender alguma coisa. Ah, tudo bem. Mas Tu faz curso para quê? Tu vai investir 20 mil para quê? Para te mas pegar o curso é para te dar habilitação. Tu é Então obrigado compra a fazer o curso. habilitação, então. Não, tu é obrigado a ter o curso. É por isso. Para poder trabalhar na súmula tem que ter. Tu tem que ter o curso. Bom, vamos voltar esse aqui. Cadu, só um detalhe. Esse Abel, esse português, não é quem ele deu sequência no trabalho ele deu sequência no trabalho do Andrei Lopes, que pegou o Palmeiras e ajeitou o time do Palmeiras, Cebola. Tá, tem que fazer justiça. O Cebola, não vou tirar mérito do Cebola, não. Foram 3 jogos. Eu não sei, eu não sei se não é o Cebola que tá do lado dele orientando. Tá junto. Isso aí é importante. O cara chegou e tem um cara que assessorou e assessorou bem. O cara que estava comandando o time e fazendo o time andar. Assim como então, o escudeiro do Filipão no Cruzeiro é o Paulo Turra. E eu vou te dizer, e assim, ó, o que o Paulo Matos falou, eu concordo plenamente. Tem muito cara infiltrado dentro do futebol, o tal do modernismo aí. Eu vejo, o Juventude agora ganhou um jogo, agora à noite. Ganhou do CSA. De 1-0, por a tal da jogada que os caras ficam tocando a bola dentro da área, o cara entregou o ouro, o cara fez o gol. Mas assim, isso aí está acontecendo toda hora. O Brasil quer, os jogadores brasileiros e os times, eles querem copiar esses técnicos que estão inovando. E como tem goleiro perdendo, né? O futebol tem 150 anos e Mas as sempre coisas se aprendeu mudaram, que o jogador Davi. não deve Mas as tocar a bola dentro da área. Agora os caras tão tu não vai tirar técnico, cara. Mas o futebol mudou, tem que se admitir isso, Davi. Na Europa, não dá. os caras fazem O diferença futebol aqui. mudou, o gramado é piso, a bola é quadrada. Não é nesse sentido, Paulo. Não é nesse sentido. O Brasil está copiando e copiando Não é errado. nesse sentido, Paulo. A prova são tá aí os técnicos brasileiros. Qual é o técnico brasileiro hoje que está com grande destaque? Porque quer copiar os outros. Não é essa questão que a bola continua redonda, a grama continua verde, a goleira tem a... Não é isso. Só que o futebol hoje é estudado sim. Está mais do que provado isso. Não é essa, gente. Mas então Vamos lá, toma as camisetas. Mas então estão desaprendendo. Estão estudando, desaprendendo. Mas como estudando Porque o desaprendendo? nosso futebol é o pior de todos os tempos hoje. Por isso mesmo. Por que os técnicos estrangeiros Estão estão vindo? demais, cara. Por que os técnicos estrangeiros estão vindo aqui e estão dando outro aproveitamento? O estudo está acabando com o futebol. Mas não é um estudo no sentido de pegar a coisinha lá. Vai treinar e repetir. Mas o quê? que tu acerta. Mas para treinar, tu tem que buscar. Tu tem ferramentas como essa, né? Tu tem scout, tu tem ferramentas como essa que te mostram as coisas que dão certo. É nesse sentido. Claro que tu vai aplicar isso aí, evidente que a bola tem que bater assim, que a bola. Isso aí tu não vai mudar, é lógico. Tu não vai fazer um cara que não saiba jogar, saber jogar. Isso tu não vai fazer. Cara, hoje é raro tu ver no Brasil um cara que decida um jogo no drible. Não existe mais drible. Não existe. São muito poucos, são raros. Mas isso é trabalho de categoria de base. Isso é trabalho de categoria de base. Aí a responsabilidade é da base. Não, porque tu nasce com o dom. Ou tu tem ou tu não tem.
Ou tu, de repente, jogador Ou tu vai robotizar o cara. Tu vai tirar o dom do cara. É o técnico, não aproveita. O cara que dribla, tu tem esse dom. Ou tu vai, se tu não vai, eu não vou te ensinar a driblar. Se tu não tem capacidade de driblar, eu não vou te ensinar a driblar, que não vai adiantar. O futebol brasileiro não é mais. E por que o aqueles goleiro craques tenta que esse driblar time- e perde sempre? Agora, Quem? o goleiro não sabe sair jogando. O goleiro era só o Ceni que sabia. Agora todos eles querem Mas fazer bobagem mas dentro. essas são as novas mecânicas de jogo, Fiorinho. Daí eles tomam- é acelerar, daí tomam é um saída gol. de bola, é saída de jogo. Essa é a questão. Bom, mas vamos ver, voltando ao Internacional. A gente falou aí na questão que o Internacional vem de 2 vitórias aí, né? Esses resultados aí se motivam com 2 vitórias consecutivas, embora o desempenho não tinha sido bom, mas vitória é sempre vitória, o que é importante e fundamental. Que tinha sido aquele jogo pela Libertadores, conforme a desclassificação, que o Inter venceu lá o Boca por 1-0 e depois, no final de semana passado, o Botafogo. O Edenilson fala sobre isso. Com certeza nos motiva, né? A nossa equipe foi uma equipe que foi moldada para acostumar a vencer durante o ano. Infelizmente, ali tivemos um período negativo e agora são 2 vitórias seguidas, né? Uma na Libertadores e uma no Brasileiro. Então a gente quer dar sequência, quer voltar a vencer mais jogos seguidos e conquistar o máximo de pontos possíveis. Não, com certeza, né? Para a gente aqui nunca houve desconfiança, né? Acho que existiu sim um período negativo, um período onde as coisas não aconteciam da forma que a gente trabalhava para executar, mas como eu falei, pegar essas 2 vitórias que a gente conquistou aí como exemplo para seguir vencendo. Esse é o objetivo e a sequência. E esse jogo é fundamental amanhã, porque é um jogo de 6 pontos, né? É um concorrente direto do Internacional aí, nessa vaga para Libertadores. E o Palmeiras que está aí, o único time brasileiro hoje nas 3 competições. Copa do Brasil, tem Libertadores e também o Campeonato Brasileiro. Mas olha aqui a referência aqui, ó, de um grande conhecedor de futebol, está sempre nos assistindo. Agora está em São Paulo, está sempre ou está no Balneário Camboriú, São Paulo. É o nosso querido Júlio Espinosa, Juninho Espinosa. Grande abraço pro Juninho, está sempre na nossa audiência. Finíssima. E ele, olha aqui, ele coloca o seguinte, ó. Boa noite, Cadu. Está em São Paulo. Aqui é de São Paulo. Boa noite, Cadu e amigos. Vou repetir o que já tinha dito, né? Já muito tenho essa preocupação. No Brasil não é hábito times treinarem em adversidades iniciais. 90% dos grandes clubes no Brasil não estão treinados para sair atrás do placar nos minutos iniciais, como aconteceu esse jogo do Grêmio na quarta-feira. Foi assim com a seleção brasileira, com o Filipão e agora com o Grêmio na última quarta-feira. Os técnicos brasileiros das antigas treinavam esse momento. E hoje a modernidade não traz nos procedimentos treinos desta natureza. Está aí o Larry, o Paulo Matos, que pode testemunhar o que estou dizendo. Um abraço a todos. Grande Julinho Espinosa. Te convenceu? Não, os de hoje não estão treinando. O que ele disse aqui? Mas é o que eu estou tentando te dizer, tu não Todos não antigos. na tua cabeça. Bom, então, os de hoje tem que se atualizar, então. Então que se atualize. Tem que melhorar, tem que ser humilde. Talvez os técnicos estrangeiros estão muito mais atualizados, preocupados com isso. Que talvez esses entraram em zona de conforto. Talvez o Diniz tenha uma outra visão, esteja fazendo isso, porque é um técnico novo, é um técnico emergente. Ele está modificando a maneira de jogar, a maneira que ele se apregoava, que o Diniz, nos times menores que ele começou em São Paulo, que era um festival de papagaiada, que goleiro e zagueiro faziam isso. Tomava goleadas assim. Só que ele colocou a filosofia de trabalho dele em todos os clubes que ele foi, tomou pau, mas não deixou, teve personalidade para continuar. Tanto que agora no São Paulo também, quando ele iniciou no São Paulo, a porrada estava pegando mas nele. Agora me fugiu o nome do jogador, quando ele teve o jogador experiente aí. Um jogador experiente ele disse, olha, tu vai ter que mudar. Se tu continuar assim, tu não vai dar em nada. Daniel Alves, falou com ele? Não foi o Daniel Alves, agora não me fugiu o nome. Ele chegou e disse, olha, tu vai ter que mudar, assim tu não vai a lugar nenhum. Então, e aí tem melhores resultados, então. Vou parar de jogar com o já era para ter caído, né? Jogar dentro da área. Pô, vai jogar na área do adversário, não. Olha só, amanhã tu será marcado também
despedida, né? De um ídolo. Vai ficar na história do Internacional, por tudo que fez. Um jogador que está, quantos anos? Ele veio da Europa, né? E teve aquela passagem, naquele momento lá, aquele entendimento com a diretoria que acabou colocando o Inter na segunda divisão, a diretoria do Vitória Pipa, ele foi emprestado ao River, né? E depois voltou, que é o caso do Alessandro. Ele fez um manifesto essa semana em relação à despedida aos torcedores colorados e ao seu último jogo amanhã contra o Palmeiras. Fala, torcedor colorado, aqui o Dali. Queria primeiro cumprimentar vocês, já que a gente não tem possibilidades de se ver no jogo, mas também comunicar de que o jogo do sábado contra Palmeiras aqui no Beira-Rio vai ser meu último jogo com a camisa do Inter. É uma decisão minha também, né? Acredito que eu mereça me despedir junto com vocês, não vai ser possível, mas pelo menos o meu último jogo vai ser e minhas últimas lembranças vão ser dentro do Beira-Rio. É isso que eu quero, é isso que eu gostaria de que aconteça sábado, e vai ser assim. Um grande abraço para todos, se cuidem, tchau, tchau. Aí então a despedida, Larré, tá sentido já com a saída do... Principalmente porque a gente sabe que vai ser muito difícil ter um jogador desse nível novamente, até porque esses famosos camisa 10 não existem mais. Né? Esse é verdade. Então nós temos que bota o pé em cima da bola. É o jogador que é o pensador, organizador do time, né, Paulo? É muito difícil. Hoje não se vê mais esse tipo de jogador. É difícil tu falar na despedida de um cara desse, né? Porque tu vai colocar ele como um dos caras mais chatos de jogar contra dentro de campo, buscando sempre o melhor para sua equipe, mas um ser humano acima de tudo fora dele. Ajudou inúmeras pessoas. Ele não é um craque só dentro. Também, né? Ele é um craque dentro e fora que vai deixar muita saudade. Mas até em cima disso, isso me confidenciou um dirigente do Internacional, não só um, vários que trabalharam com ele, né? Essa história do chato, que era desagregador, todos eles foram categóricos. Porque o bom, tu administrar o chato bom é uma coisa, o pior é tu administrar o chato ruim. Aí não tem, né? Não tem. Aí todos dizem assim, ele é chato, mas ele é chato pela qualidade. Ele é chato e primora por tudo que tem que sair correto. Por isso que é um vencedor, né? Ou seja, se o treino está marcado para as 8 horas, ele está lá às 8 horas e está cobrando por que os outros não estão às 8 horas. Se o café é para ser servido às 7 horas... na viagem, na concentração, sei lá, ele é o primeiro a sentar às 7 horas e pergunta, por quê? Se o ônibus sai a tal hora, ele é o primeiro a entrar no ônibus e cobrar por quê? Então, esse é o chato, mas é o chato que briga pela qualidade, briga pelo certo. Profissionalismo, né? Profissionalismo. Inclusive, isso é uma coisa, tem que se fazer justiça. A grande maioria dos jogadores argentinos que vêm para o Rio Grande do Sul são muito profissionais. Sim. E não se ouve reclamação desses jogadores. Eles vêm e sempre se comenta, né, Larry, assim, ó, não existe insubstituíveis. Pode ser que não exista, né? Mas esse aí vão demorar muito para achar o igual. Tem jogadores que marcam, eles ficam na história, não tenha dúvida. Agora ele voltará, não tenha dúvida nenhuma. Ele voltará, né? Ele já até fez curso de técnico, ele mesmo, esse é o profissionalismo, questionado sobre isso, vou voltar a ser, não, eu tenho que me preparar para isso. Eu tenho que me preparar para isso. E é o que ele vai fazer. Ele deve jogar mais alguns 2 anos aqui, até tem essa possível que ele talvez jogue aí no Catar, na Arábia, na China, né, que é um futebol mais leve, que se joga aí uma vez por semana, com mais etapa na bola, e ele tem a questão financeira, vai buscar mais um... Ele já negou aí um interesse aí de futebol argentino, porque ele sabe que o futebol é muito corrido, como aqui ele sabe, é uma avaliação que ele deve ter feito, não tem mais condições de correr 90 minutos, né? Então, mas ele vai voltar ao Internacional pós a pandemia, certamente, para fazer um jogo de despedida junto ao seu torcedor. Como tu gosta de falar muito em modernidade, ele é um jogador moderno. Ele sabe exatamente aonde ele vai poder continuar a trabalhar em alto nível. Um jogador inteiro, uma pessoa onde ele sabe que não pode contribuir mais. Exatamente. Ele tem uma prova, talvez no Uruguai ou no Chile, que seja um futebol mais cadenciado, talvez seja alternativa. Mas a informação que tem é essa, que ele vai... Né? Agora, é um pecado, né, cara? Um profissional desse quilate
jogar uma última partida pelo clube que ele ama, vamos dizer assim, que ele ama o Internacional, com o estádio vazio. Não, mas isso aí vai acontecer. Passada essa pandemia, é evidente que o Internacional vai fazer um grande jogo de despedida aí, com torcida, homenagear ele. Não tenha dúvida que isso vai acontecer. Dúvida bem, você não pode ter em relação a onde você tem que levar para a revisão do seu carro. Aí na Casa dos Pneus, 60 anos de qualidade, lá o local certo para fazer a revisão do seu carro. Troca de pneus, o pneu está ficando gastado, está ficando careca, a gente está entrando aí, olha, em época de viagem, de colocar o carro na estrada, de veraneio, ir para a praia, então olhe os seus pneus, né? Então você tem lá na Casa dos Pneus aquela promoção permanente que é o feirão de pneus. Então, troca de pneus, revisão do carro e outros serviços lhe oferece lá na Casa dos Pneus, Avenida Ceará 1055. Nesse momento, tranquilidade, segurança também para você ganhar tempo, ou seja, agende a sua ida até a Casa dos Pneus. O telefone está aí, 51, código de área 33424245. Olha, a gente está nessa pandemia, nessa situação toda de Covid, né? Está fazendo o teste sempre, né? O teste de Covid. Então, o teste de Covid você tem lá na H-Pharma, da Benjamin Constant, 1253, anexo ao posto, quase esquina ali com a São Pedro, para você fazer o seu teste de Covid, né? Uma pessoa, R$150, sendo duas ou mais, R$130 aí. E você tem que agendar, evidentemente, a sua ida lá para fazer o teste, né? Pelo telefone 51, código de área 30300055. E pelos protocolos aí, em 15 minutos você já tem o resultado, o teste rápido, detecta e anticorpo. Então, Benjamin Constant, 1253, junto ao posto, quase esquina com a São Pedro, né? E agendando, 30300055. Olha só, você está pensando aí em aumentar a sua casa, em reformar, está vendo fazer alguma coisa, ou construir mesmo, né? Olha, vou construir. Então você tem na Construtora Franz o caminho para você fazer isso. A Construtora Franz, que ela atende no litoral, todo o litoral aqui do Rio Grande do Sul, né? Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Então, construção, reformas, tudo que você tem lá na Construtora Franz. Principalmente no litoral, né? O pessoal fica com suas casas aí meio fechadas, abandonadas durante o ano, aí tem que dar uma reformada, tem que mexer em alguma coisa. Então, é com a Construtora Franz, chame o pessoal da Construtora Franz, o orçamento é gratuito, não tem problema, chame, faz uma avaliação, eles vão dar o orçamento gratuito. Tem dois telefones, um desses está aí na tela para você, 51, código de área 997 48 52 24, ou o 951, código de área também, né? O 991 04 94 24. Mas é só você acessar aí o site da Construtora Franz, www.construtorafranz.com.br. Bom, aí o material de construção você adquire aonde? Aí é na Ferragem Lampião, né? Lá você tem tudo em material de construção que você possa precisar, você possa imaginar, mas também outros produtos, né? Luminárias, refletores, lâmpadas LEDs que você tem de maneira presencial, né? Com todo aquele atendimento VIP do Gilberto, a equipe do Gilberto João Carlos à sua disposição. Ou se der um problema no seu condomínio, está aí o endereço, né? Ou der um problema no seu condomínio, na sua empresa, onde for, você tem o teleentregas. Então aí os telefones também, receba aí em casa ou na sua empresa, onde você quiser, com toda tranquilidade. O slogan da Lampião diz tudo, não ande em vão, vá direto ao Lampião, porque lá você tem a certeza que encontra tudo que você precisa e tudo que você imagina. São mais de 30 anos no mercado, né? Isso diz bem o que é a Ferragem Lampião e é importante que se saliente, é uma ferragem profissional. Nossos dois toques também para o Banrisul, nosso banco, o Banco do Rio Grande, o Banco dos Gaúchos, aquele banco que facilita a sua vida, né? Então, como agora, cadastre suas chaves Pix pelo aplicativo Banrisul Digital. Nós continuamos com aquela promoção aqui imperdível, né? No nosso Dois Toques, que essa promoção da gráfica Clique Impresso, essa promoção, bom, dá para dar de presente agora, época de Natal, ou embelezar sua casa, sua residência, sua empresa, como você quiser, por esses 3 lindos quadros na promoção, com formato de 60 por 90, por apenas R$ 119. Que barbada, hein? O pessoal do interior tem o site aí para você fazer o contato, 51, código de área 996 78 15 28. Pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, além do site, pode ser direto da loja, que fica na Avenida Danilo Peçanha 2469. Se falar que assistiu aqui no Dois Toques, tem mais um desconto. Então, leve essa barbada da Clique Impresso, a sua gráfica a um clique, que pertence ao grupo Impresso. Nossos Dois Toques também para a CPL, que é o Grupo Profissional Liberal. Fique agora com a mensagem da CPL e com os demais patrocinadores também do nosso Dois Toques.
Estamos de volta com o nosso Dois Toques. Você acompanha nos canais 24, 524 da Claro Net, as principais cidades do Rio Grande do Sul para o mundo. Vamos ao vivo em todas as plataformas digitais. Só você digitar RDC TV, assiste qualquer lugar do mundo, onde você estiver. Dois Toques de hoje com o Larry Chaves, com o Flávio Fiorin e o Paulo Matos. Nosso Dois Toques para Baidob. Tudo na linha do motivo você tem lá, né? Tem pessoal do interior, tem o site www.baidob.com.br, pessoal de Porto Alegre, Grande Porto Alegre, 2 endereços, Benjamin Costa 1315, esquina com a São Pedro, Avenida Ipiranga 5.800. Nesse momento, tranquilidade, segurança, agende aí também a sua ida lá até a Baidob. Tem, além de tudo, multimídia, tem automatização residencial, né? Não só a sua empresa, sua residência, sua empresa, seu consultório, seu escritório, que você tem lá também na Baidob. Nossos Dois Toques para a Ciência, Estética e Saúde, que é um espaço totalmente voltado aí para a saúde, para a beleza, para a autoestima, né? Diversos procedimentos, está aí o telefone para você agendar, fazer o seu contato e você confere, né, os diversos procedimentos, principalmente nas redes sociais, principalmente no Instagram, da @Ciência, Estética e Saúde. Aí, para você ficar legal, né? Agora, para você deixar o seu carro legal, bacana, é na lavagem 5 estrelas. Né? E o próprio nome já diz, 5 estrelas. Você sai de lá com o seu carro, que é um brilho, que é um espelho total. O endereço está aí, Avenida Nilópolis, telefone também, e diariamente, né? Se você não tem tempo de lavar o seu carro durante a semana, o final de semana aberto, domingo também, né? Diariamente você tem lá, os dias da semana e também no final de semana. Então, é na lavagem 5 estrelas, o endereço está aí, Avenida Nilópolis, para deixar o seu carro espetacular, bonitaço, que é um espelho total. Nossos Dois Toques também para o Grupo Aspecir, que atua nos ramos seguros da Assistência Financeira e Previdência, que é o patrocinador oficial, o Pilar do São José, que está nesse final de semana, o primeiro jogo da decisão pela Copa Ibsen Pinheiro. Ibsen Pinheiro, a copinha que vale vaga na Copa do Brasil no próximo ano. Começa amanhã, 13h30, lá nos Plátanos, Santa Cruz, e depois, terça-feira, lá no Francisco Novelli. Campos. O Tem pedigree, hein? O Paulo Matos também foi um dos homens responsáveis lá pelo futebol de São José. E aproveitando o gancho do São José, segunda-feira. Juventude que venceu hoje, está na Série B, terceira posição. Juventude, olha, se cacifando para subir. Aproveitando o gancho aí, segunda-feira, 13h30 da tarde, tem o Congresso Técnico do Gauchão. Então tá. Então segunda-feira a gente está atrás A gente traz as informações aí. Bom, o Grêmio tem esse jogo com o Ceará, o time reserva, o time alternativo, mas o Grêmio já ficou fora da Libertadores, aposta aí na Copa do Brasil, mas tem que, paralelamente, né, garantir também ficar lá em cima, na parte de cima do Campeonato Brasileiro. Um time reserva, um time, né, alternativo, o Grêmio, e como o Fiorinho colocou na abertura do programa, esse esporte que venceu o Grêmio aqui, na Arena, né? 2-1. 2-1, né? Inclusive o Ronaldo, o Grêmio que já viajou, chegou, a tua ligação está lá, mas o volante Ronaldo do Esporte, ele fala até, né, exatamente sobre o Grêmio, sobre esse adversário nesse jogo de amanhã. Bom, é um jogo importante, não menos que o Coritiba. É um jogo onde a gente vai pegar uma equipe muito qualificada, né, mas a gente tem as nossas qualidades também, como falei para os meninos aí, a gente não tem que temer ninguém nesse campeonato, né? E sim jogar futebol, com coragem, com confiança, um querendo ajudar o outro, que não tem mistério, né? A gente tem que ir lá, tem que entrar em campo, tem que dar a vida pelos nossos, tem que dar a vida pelos meus, para que a gente possa conseguir os 3 pontos. O que vai marcar esse jogo amanhã? Larry, Fiorin e Paulo Mas. O que marca esse jogo amanhã? Vamos ver a sequência, né? Não, O que marca é o Thiago Neves, que vai entrar com gana de ganhar do Grêmio. Tá aí, ó. É o reencontro do Grêmio com o Thiago Neves, aquela polêmica toda, né? Na rescisão de contrato do Thiago Neves. Vai querer mostrar jogo para cima do Grêmio? O Thiago Neves estava com gana para jogar no Grêmio também e não jogou. Então, quer dizer, não, isso aí, a vontade... Mas ele é um cara... Mas não é isso. Ele andou lá no esporte também, ele estava contestado, agora ele andou fazendo umas partidas boas, mas não é isso. E vocês como ex-jogadores, ele se sentiu que foi traído pelo Grêmio, que ele foi injustiçado. Diz que ele vai querer dar algo mais. É natural. É o natural de todo ser humano. É isso aí. É nesse sentido. Mas vai querer mostrar que foi injustiçado. É isso aí. A tendência é que o Grêmio ganhe o jogo, porque o Sport é um time
E desde o jogo aqui em Porto Alegre, fez um milagre ganhar do Grêmio aqui. Agora o time caiu muito e tal, né? É aquele ditado, os milagres acontecem. É verdade. Não existe jogo jogado, ainda mais num campeonato como esse. Claro que é evidente que o Grêmio é o favorito, é evidente que todas as tendências é uma vitória do Grêmio, mas... E o Sport briga para não cair, né? Ele fica aí também é uma outra situação. Mas isso é uma aí situação os times também crescem, né, em função disso. E era para ter tido eleição do Sport hoje, parou na justiça. 3 candidatos brigaram e não se chegou a um acordo. Não, eu não sei se o time cresce. O time talvez seja mas o desespero, aquela história que a bola queima e tudo, os jogadores devem estar apavorados. Mas isso vai mais para time grande que está nessa situação, né? Não que o Sport seja um time médio. Acostumados, então. É um time médio. Então, a vida, dizer, sobe, desce. Então, eles estão acostumados com isso aí. Então, o jogo cresce para eles na medida que tu está jogando a vida, né? Se manter na primeira divisão. Isso também, né? Além desse encontro aí do Thiago Neves aí, que evidente que ele vai querer dar uma faturadinha em cima do Grêmio, né? Isso é... Será que ele vai cumprimentar o Renato antes de começar o jogo? Fiorinha, ele vai lá... Fiorinha, vai dar um abraço, né? Vai dar um beijo. Não, ele vai dar um beijo do Renato. Né? Mas a culpa nem foi do Renato. E que nem o Marinho também não cumprimentou o Renato na vida. Não, é diferente a situação. É diferente a situação. O Marinho é um jogador... O Thiago Neves é um jogador que o Renato trouxe. Foi de confiança dele. Né? Trouxe. E que se diz até que o Renato também... Foi uma decisão da direção. Apenas o Renato foi comunicado da dispensa dele, que encerrava, tinha aquele prazo... Eu acho que não foi bem assim. Eu acho que não foi bem assim. Mas o Renato disse que não, porque o Renato foi comunicado. A direção não vai tomar uma decisão sem a concordância do técnico. Vai me mas determinados momentos sim, né, Paulo? Determinados momentos sim, né? Determinados momentos que tu tem de fazer. E essa era uma questão que não adiantava nem ele... De repente o Renato já estava vendo e como também, todos nós estávamos vendo, que o cara não estava dando o retorno e não ia dar o retorno. Também. Como não deu. Também. Não quis botar... Mas o Renato foi bem claro naquele momento. Olha, isso foi uma decisão da diretoria. Porque ele tinha um determinado número de jogos, se ele atingisse, não era nem jogos, era apenas ser relacionado. Não precisava nem jogar. Se tu for buscar fundo, a verdade não é essa aí. Parece que a situação do Robinho também é semelhante, né? O Robinho são jogos. O que é correto? Isso aí não é incorreto. Acho que isso aí tem um determinado período que tu tem para te mostrar uma produtividade e para não cair que aconteceu que nem É que não deu tempo, já trouxeram a botar pro Master do Grêmio, já não deu tempo. Essa questão do ex-jogador também o Grêmio vai enfrentar logo, se vou retornar, é o Luciano, né? Que vinha sendo destaque de São Paulo e se machucou e ele pode pegar o segundo jogo lá. Não, ele vinha sendo um dos jogadores mais importantes. Não, mas isso aí, quantos jogadores de determinados clubes não deram uma resposta positiva, em outras foram jogadores importantes. Depende. Mas tem aqueles isso é um contexto, tem aqueles que não comemoram gol contra o seu ex-time. Agora tem outros que fazem questão de comemorar, como o Marinho e outros tantos mas por aí. Depende, né, Fiorinha? Aí se for um jogador que teve identificação com o clube, é uma coisa. Agora, um jogador que teve passagem pelo clube, sem ter marcado. Mas tem uns que só tem passagem e tem respeito e não comemorar, mas tem uns aí que não. Mas depende da situação, depende da situação a circunstância que teve também dentro da passagem. É lógico. O Marinho foi um jogador dispensado pelo Renato. Um jogador que... Foi trocado pelo David Braz, né? Naquela negociação. Não interessou, né? É uma situação diferente. E na realidade, o Renato fez um bem pro Marinho, porque hoje o Marinho cresceu muito. Fez um bem pro Luciano também. O Marinho simplesmente ia ser mais um no Grêmio. Hoje ele é o destaque do Santos. Fez um bem pro Luciano. Pode ser também. Pode ser, né? O ambiente, o caso do Luciano, é a questão de tu te adaptar a um esquema com o treinador. O Luciano foi um jogador importante com o Diniz no Fluminense. Foi. No Fluminense. Tá? E no Grêmio ele não teve essa resposta que ele teve com o Diniz. E como ele conhece bem no São Paulo. Está tendo agora no São Paulo. Tá? Então, e essa questão... O Luciano ele é um segundo atacante, ele joga solto, ele aproxima do último homem, do centroavante, né? E é um cara que bate muito bem na bola. Mas talvez o ambiente, ele é de São Paulo, ele jogou muito bem no Corinthians, que foi onde ele surgiu, e agora no São Paulo também.
Então, não se adaptou em Porto Alegre, porque trata-se de um ótimo jogador. O caso do Thiago Neves é porque é um jogador já mais em final de carreira, né? Um jogador Tá mais certo. Deixa eu fazer referência aqui a muitos aqui que estão nos acompanhando pelas redes sociais, fiz referência e aquela colocação do Júlio Espinosa, também o Luiz Carlos Angolini, o Luiz Antônio Malma, o César Cardoso, o Maurício lá da Visiótica Óculos e Acessórios também, o Rude Lee, o César, tem gente aqui mandando um grande abraço aqui para os craques, Larry, Paulo Matos, agora me passou, são muitas mensagens aqui, mas... Dirceu Kaufmann também mandou um novo abraço para ti. Grande Dirceu Kaufmann, esse foi colega de colégio lá do... época de... Você na época era primário, ginásio... Diz que até tu joga bem lá nas peladinhas de vocês. Claro. Eles não acreditam, mas quem viu jogar sabe. Viu, Paulo? Tá sempre escalado. Não adianta me olhar de canto de olho, não. Diz que joga bem naquelas peladas deles, né? Na praia. Não, mas eu nunca vi. Lazaro tem. A única vez que eu vi que uma bola perto dele, ele tá de muleta. Mas não é só craque que se lesiona, eu estava lesionado, não é só craque que se lesiona, tá aí. Eu já vi jogando, viu, Paulo? Eu já vi. E aí? Não, diz que é marrento, que eu brigo, Não é verdade. É estrela. Valeu, Magui. Valeu, Florico. Valeu, Paulo Matos. Olha, como sempre, nós saímos aqui, vamos ao Barranco, né? Restaurante churrascaria mais premiado do Rio Grande do Sul, referência nacional. Aquelas delícias do Barranco. Essa é uma delas que está na tela para você, né? Que você pode ter de maneira presencial, lá no Barranco, no Barranquinho, que é o complexo do Barranco do Barranquinho, né? Ou pedindo pelo teleentregas, pelo takeaway, como você quiser. Além daquelas promoções fantásticas lá de vinhos e espumantes do Elcio e do Chico. E não esquecendo que no Barranquinho, aquelas promoções de terça a sexta-feira. Terça a sexta-feira. São semanas alternadas. Uma semana, assado de tira Angus, e na outra semana o entrecô Angus, por apenas R$ 28,00 essa promoção no Barranquinho. Então, tá aí, o Complexo do Barranco sempre à sua disposição. Bom, eu vou para lá em qualquer lugar com o meu Kia da São Motos. 2 endereços à sua disposição. Olha, não dá para você perder. É imperdível esta promoção de final de ano aí do Jefferson Fisternal. Para você ter uma ideia, o novo Cerato 2.0, você tem 24 vezes com taxa zero. Tem Sportage, tem o Kia Rio, tem seminovos. Então, dê de presente um carro novo, né? Tem um bom carro novo e um bom ano novo. Vire um ano com carro novo, aproveitando essas promoções aí lá da Kia São Motos, 2 revendas, Avenida Ceará 370, Avenida Ipiranga 8113. Então, também agende a sua ida até uma das revendas pelo telefone 51, código de área 3319-6000 e já vire o ano de carro novo, né? Você não, com essas barbadas, tá de carro novo, quem não quiser, tá certo? Bom, preço e qualidade, onde é que você tem? Só tem um local para você encontrar preço e qualidade. É no grupo Zafari, né? Bom, tá chegando aí Guilherme Macalossi, conclusão das conversas, sempre com assuntos extremamente importantes, interessantes, né? E a todos vocês, continue aqui com a programação da RDC TV. A todos vocês, um bom final de noite e um ótimo final de semana. Dois Toques. Oferecimento Kia e Lifan Sam Motors. Avenida Ipiranga 7110. E GBOX. Previdência e Seguro de Pessoas.